Boa noite, meu querido, meu irmão, minha irmã, comunidade evangélica do Jardim Colorado. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí com você na sua casa, você que está nos ouvindo agora, ou você que vai nos ouvir ainda no decorrer dos dias à frente. Hoje, 17 de abril, estamos aqui para compartilhar mais um trecho, um pequeno trecho da Palavra de Deus e fazemos uma meditação, tentarmos inserir o contexto que estamos vivendo ao contexto da Palavra de Deus que vamos meditar nessa noite. A Palavra de Deus é fundamental na sua vida, na minha vida. A fé cristã, dentro das suas disciplinas, tem vários aspectos, entre ele a palavra, o valor da palavra, o valor da experiência que pessoas que já passaram por momentos difíceis está registrado na palavra de Deus e que Deus socorreu, Deus esteve presente, E eu quero hoje compartilhar com você o Salmo 34, do versículo 1 ao versículo 8, É um trecho desse salmo onde Davi expressa a sua gratidão, porém, Davi estava vivendo um momento de incrível dificuldade, sendo perseguido, perdendo prestígio, estava, como nós dizemos, no fundo do poço, sem alternativas visíveis para aquele momento que ele estava enfrentando. Mas vamos ver o que o salmista diz e vamos observar as suas declarações. Versículo 1 ao versículo 8. Versículo 1 diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Versículo 2: A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Versículo 3: Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Versículo 4: Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Versículo 5: Olharam para ele e ficaram iluminados, e os seus rostos ficaram confundidos. E o 6: Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O 7: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E o 8: Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Esse salmo, ele trata, e Davi está passando por esse momento de uma dificuldade incrível, e nós hoje, fazendo um comparativo, vivemos um momento extremamente ímpar na história da humanidade. Nós tivemos várias situações, já falei sobre isso em momentos passados, mas esse que nós estamos passando, ele é ímpar. Nós estamos proibidos de sair de casa no sentido de recomendação, nós entendemos a questão da saúde, a necessidade, o contágio, enfim, entendemos uma porção de coisa, porém a grande verdade é que as autoridades sanitárias, as autoridades governamentais, eles não sabem exatamente o que fazer. É algo novo, algo diferente, nunca aconteceu, uma tremenda paralisação da vida, das atividades econômicas, é uma coisa realmente inusitada, a primeira vez que ocorreu. Isso nos traz ao coração uma série de sentimentos de aflição, de angústia, alguns de pânico e assim por diante. E aqui a palavra de Deus, esse salmo que nós lemos, se você observar bem, Davi passando por um momento incrível de dificuldade na sua vida, ele começa a dizer: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O que quer dizer todo o tempo? Todo o tempo é em qualquer momento da minha vida. Em qualquer situação que eu estiver passando ou que eu venha a passar. O seu louvor estará sempre na minha boca, sempre nos meus lábios, sempre refletindo aquilo que eu tenho pensado, sempre refletindo aquilo que eu tenho focado na minha vida. E no versículo 3 ele diz assim: engrandecei ao Senhor comigo. Ele faz um convite. Ele faz um convite a mim e a você para engrandecer o Senhor com ele. E juntos exaltemos o seu nome. Ele estava fazendo esse convite para aqueles que andavam com ele. E eu estou fazendo esse convite para você
para você da comunidade do Colorado, para você que nos ouve, engrandecei o Senhor comigo. E eu tenho tido experiências, já compartilhei, vocês sabem da minha história, nós temos tido aqui na minha família, nos últimos 2 e agora esse 3º ano, nós temos tido experiências de Deus nos socorrendo, nos abençoando, nos consolando, nos confortando, nos animando. Agora veja, eu não sei por que as pessoas fazem uma confusão com a bênção de Deus. A bênção de Deus está em que o propósito dele seja realizado. Se o propósito de Deus é me levar, isto é bênção de Deus para mim. Vocês conseguem entender isso? As pessoas entendem que buscar a Deus, falar com Deus e pedir que Deus abençoe tem que ser do jeitinho que eles pensam, do jeitinho que eles agem. Não, não é da forma como você acha, da forma como você pensa. É segundo o propósito de Deus. Se o propósito de Deus for te curar, vai te curar. Se o propósito de Deus for restaurar a sua saúde de forma miraculosa, tremenda, poderosa, ele vai fazer. Se o propósito de Deus for que você passe ou que eu passe por tratamento médico, cirurgia e etc, ele vai permitir. Contudo, o propósito dele é que é o grande objetivo, o propósito dele é a grande realização em nossas vidas. Vamos deixar claro uma coisa? Eu tenho compartilhado com membros do presbitério que é muito interessante. Nós temos uns irmãos da igreja que uma vez compartilharam comigo, especificamente o irmão Claudinei, ele disse assim para mim: pastor, Deus não é gente não. E eu ri muito quando ele fala essa expressão. E eu quero dizer que realmente ele está correto. Deus não é gente, não. Deus é Deus. E ele tem o controle das coisas na sua mão. O controle dele é para que as coisas aconteçam segundo o seu propósito. Então o que nós estamos vendo hoje? Estamos vendo um vírus devastador, colocando as autoridades prostradas, colocando os homens ricos iguais aos pobres. A diferença é o dinheiro que tem no banco, porque na verdade ele não consegue fazer o que ele quer com aquele dinheiro. Então, todos nós estamos sendo subjugados por um vírus. Aí tem pessoas que dizem assim: esse vírus é de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Esse vírus não é de Deus, não. Esse vírus é por conta da inconsequência do ser humano. Tudo o que acontece de mal no nosso planeta e nossa vida é inconsequência absurda, a irresponsabilidade de seres humanos. E aí vem as consequências. E aí nós clamamos a Deus para ele intervir e corrigir, dando sabedoria ao cientista, dando discernimento para os médicos, dando orientação para as pessoas. Não é? E é lógico que Deus estará trabalhando no coração daqueles que se comportam como Davi na situação de adversidade. Ou de novo, olha só os verbos de ação. Davi: louvarei, ele vai louvar, em todo o tempo, independente da situação. Meu avô, antes de falecer, aos 92 anos, ele passou 2 anos na cama. E todo dia pela manhã, ele pedia para minha tia, falava assim: filha, cante aquele cântico da harpa cristã comigo. E era um cântico que falava do céu, da esperança do céu. E ele passava toda manhã tinha que cantar com ele. Ele estava alimentando a alma dele com o louvor, alimentando o coração, as emoções com o louvor. Então, Davi dizia: louvarei ao Senhor todo o tempo, em qualquer situação. Tive um pastor na minha vida, o pastor Luiz Reinaldo, que uma certa vez, conversando com ele, ele tinha sofrido uma situação séria de diabetes e ele tinha amputado uma parte de uma perna. E quando eu fui encontrá-lo e visitá-lo, eu falei: irmão, como é que o senhor está? Como é que o senhor se sente diante disso? Ele falou assim: Zé Paulo, eu vou dizer uma coisa para você: tudo que eu tiver que fazer para continuar vivendo, eu farei. Porque a vida aqui, junto com as pessoas que eu amo, é muito boa, independente do tratamento que eu tiver que fazer. E ele teve outras situações adversas de saúde, mas ele sempre animado e sempre esperançoso e alegre por estar vivendo, apesar, é lógico, das dores e sofrimentos decorrentes da sua saúde que estava debilitada. E olha só Davi no versículo 3: engrandecei ao Senhor. Ele chama: engrandecei comigo, vem junto. Venha comigo, você não vai se arrepender. Busquei ao Senhor. Ele diz que ele buscou. Ele correu atrás. Ele foi falar com o Senhor. Busquei e ele me respondeu.
E livrou-me de todos os meus temores. Quais são os seus temores? Você imagina quantos temores Davi tinha? Vários temores. Perseguição, medo de morte, vivia fazendo tocaia contra ele, armadilhas contra ele. Então eram vários temores, e até temor da morte, por que não? Mas o Senhor livrou de todos os meus temores. Aí as pessoas ficaram maravilhadas quando olham para o Senhor e ficam abismados com a intensidade da luz, da sabedoria. Quando a palavra de Deus lança luz sobre uma questão, tudo fica claro, fica assim extremamente óbvio e fácil. É o que os nossos governantes precisam, pedir a ajuda de Deus para que o Senhor lance sobre a vida deles essa luz. Ilumine a mente, o entendimento desses homens e mulheres. E no versículo 6, ele diz assim: clamou este pobre. Ele se coloca na condição de uma pessoa necessitada, uma pessoa carente, necessitada da ajuda do Todo-Poderoso. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e salvou de todas as suas angústias esse pobre. Salvou. O que significa salvar? Salvar é ajudar alguém que está perdido. Qual a característica de alguém que está perdido? Fala para mim. Quem está perdido, ele não sabe qual o caminho. Então, quando você fala, Senhor, me salva, você está pedindo que Ele mostre para você o caminho, a maneira, a forma, a fórmula para sair dessa situação, de que forma sair. Então, salva-me, Senhor. Esse momento que nós estamos vivendo, podemos clamar por salvação. Salva-nos, ó Senhor, desse vírus. Salva-nos, ó Deus. E indica o caminho, dê sabedoria a homens e mulheres pesquisadores, médicos, pessoas fundamentais nesse momento. Né? O versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor, a presença do Todo-Poderoso sempre se pedir mais ao redor dos que o temem e os livra. Mas para que haja o livramento, há que haver o temor reverencial, o temor de intensidade, de compreensão da majestade que é Deus, do poder que é Deus. Né? E por último ele diz, provai. Ele desafia, provai. E vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom. E bem-aventurado o homem que nele confia. Feliz o homem que nele confia. Feliz a família que confia no Senhor. Feliz a mulher que confia. Feliz o jovem que confia. Bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor. Felizes, pessoas bem-sucedidas, sucedidas no seu sentido espiritual e material também. A palavra de Deus nos diz que a bênção do Senhor enriquece o homem e não lhe acrescenta dores. Mas tem pessoas que se enriquecem, ao se enriquecer, se enchem de dor. É dor para tudo quanto é lado, é doença que não acaba. E eu, recentemente, ouvi uma frase muito interessante. Parece um antagonismo gigante, mas é muito interessante. Diz que todo homem que almeja ser rico, enriquecer e se enriquecer, ao final de sua vida, depois de estar doente, cansado, enriqueceu-se demais, ele tem vontade de ter uma cabaninha na beira do rio. E todo homem pobre, ele se diz pobre e ele mora numa cabaninha na beira do rio. Vocês entenderam? Então o dinheiro nessas condições do interior, da paz, a tranquilidade, o equilíbrio, o dinheiro não consegue lhe trazer isso. Só o Senhor consegue lhe trazer isso. Muito bem. Veja, não é difícil louvar a Deus quando tudo vai bem. Não é difícil, é fácil. Quando você ganha um presente, um novo emprego, obtém uma conquista desejada, né, uma formatura, uma formação. Quando você conquista as coisas e recebe isto, é fácil. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Mas quando as adversidades são grandes, uma doença inesperada, uma ordem para que você não saia de casa como agora, que você tem sua rotina alterada como agora, totalmente alterada, neste momento, como fica a sua disposição em louvar a Deus? Não se esqueça que no versículo 1, o salmista disse, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Mas será que nessa circunstância você consegue louvar ao Senhor com intensidade? Sabendo que Ele é bom? Mas a orientação bíblica é fazer como Davi. Em todo o tempo louvarei ao Senhor. Mesmo com choro, com dor, pois Davi entendia que nenhuma tragédia que sobreviesse o impediria de sentir e ver
a bondade de Deus sobre a vida dele. Mesmo que neste momento você esteja passando, seja terrível, seja conflitos públicos ou angústias silenciosas, em qualquer situação, o convite de Deus para você é que você reconheça que Ele é bom e faça com Ele um compromisso de fé, de louvá-lo todo o tempo. Amém? Curva a sua fronte, eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, nossa gratidão por esse tempo com a Tua Palavra. Passa muito rápido, Senhor. Voa o tempo. Nós aqui queremos Te louvar e pedir que o Senhor abençoe as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que irão nos ouvir. Que esta palavra encontre nos seus corações o local exato, o encaixe perfeito para aqueles que não estão conseguindo Te louvar, para aqueles que não estão conseguindo superar, para aqueles que não estão conseguindo ver a Tua bondade, para aqueles que não estão conseguindo lutar nessa adversidade. Mas nós sabemos que o Senhor é bom e a Tua bondade permanece sempre. Em nome de Jesus, com gratidão por nossa vida e pelos aqueles que estão nos ouvindo, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, deixa eu só te dar um aviso. Domingo agora, não é? Domingo agora às 18h30, te aguardamos, não é? A nossa celebração online, não é? E te aguardamos às 18h30 para estarmos juntos. Você e nós juntos, das 18h30 às 19h30. Assim, Deus te abençoe e que assim estejamos juntos muito breve. Forte abraço.